Nós vemos na igreja primitiva esse viés poderoso de evangelização. E falta, infelizmente, falta para a igreja atual um pouco disso. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva, ver os erros, acertos e a vontade missionária e voltar-nos para nosso próprio interior eclesiológico, despertar-nos para isso e cumprirmos o ID de Jesus. Acompanhe comigo aí na tela. Obediência inquestionável. A primeira palavra da ordem missionária de Jesus é ide. Esta palavra é um verbo no modo imperativo, exigindo uma ação decisiva. Apesar disso, muitas vezes o trabalho de evangelização não vai além de projetos e de planejamento. Ainda se repete em nossos dias aquilo que Débora, no seu cântico sobre os reis de Canaã, falou sobre a tribo de Rubem. Ela disse: nas correntes de Rubem foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais? Nas divisões de Rubem tiveram grandes esquadrinhações do coração. Juízes 5, 15 e 16. Rubem não fez como a tribo de Zebulon, que expôs a sua vida à morte. Juízes 5, 18. Ela ficou no meio dos currais, com grandes planos e projetos. Jesus não convidou os discípulos para somente fazerem planos e projetos. Ele os mandou ir ao campo, que é o mundo. Então veja, a história aqui de Rubem fazendo planos da tribo, né? E deixando os outros irem à guerra e eles ficando, é um exemplo do que acontece em muitas igrejas. Faz-se planos, faz-se projetos, mas missão. Eu me lembro que na minha cidade teve um evento missionário e trouxeram lá para cantar nesse evento um cantor gospel muito famoso. Pagaram para ele ali cantar 40 minutos, R$ 7.000 na época. Era muito dinheiro. E nesse evento missionário fizeram cantina, tiraram ofertas. E o engraçado é que tudo que foi feito não deu nem para pagar o cantor. Ou seja, olha o projeto mal feito. Traz um cantor caro, e estou falando na época, R$ 7.000 seria correspondente hoje a uns R$ 20.000. Faz-se um projeto para arrecadar fundos para as missões e no projeto, no evento, gasta-se mais dinheiro do que pode se arrecadar para ajudar as missões. Quer dizer, a intenção daquela igreja nunca foi promover missões, mas sim autopromover a igreja local. Isso não dá certo, gente. Cada centavo, cada recurso, cada projeto tem que ter um foco e tem que garantir o serviço missionário. O nosso dinheiro é raro e precisa ser bem investido. E olha, aqui no Brasil, talvez o nosso dinheiro pode não valer tanto, mas num país africano, o nosso dinheiro vale muito mais. Então, R$ 1.000 ou US$1.000 aqui no Brasil, nós podemos fazer talvez pouca coisa mensalmente falando. Mas num país africano, num país asiático, gente, muito pode ser feito. Então, os projetos que a igreja faz têm que ter um escopo bem feito, uma idealização bem prática, funcional, e o recurso ali arrecadado tem que ser todo vertido para as missões. Esta igreja que eu citei para vocês aqui, esse caso foi real, gastou-se mais no evento de missões do que com propriamente missões. Aliás, a igreja ficou endividada e por meses teve que pagar o cantor ao invés de gastar com missões. Isso não funciona. Acompanhem comigo aí, ensinando as nações. A palavra ensinando vem da palavra grega mateteu, o que significa fazer discípulos. Neste sentido, ele só aparece aqui em Atos 14, 21. Jesus disse, conforme Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É pelo poder do evangelho que os homens são transformados em discípulos. Romanos 1, 16. A palavra da cruz tem poder. 1 Coríntios 1, 23, 24, 2, 1 a 4. Ou seja, nós precisamos enviar as pessoas. Lá em Mateus 28, 19 em diante, Jesus fala que nós deveríamos ser enviados às nações,
discipulando, ensinando-os a guardar todos os mandamentos e assim batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discipulado, o trabalho missionário é imprescindível, gente. É um mandamento ensinar as nações. Nós precisamos ir. Nós precisamos chegar aos campos que ainda não foram cultivado e colhido. Tem que ser ali pregado o evangelho, tem que se jogar semente, tem que se regar a semente para que a semente produza frutos. Há muitos ainda que estão distantes do evangelho de Jesus. Nós precisamos, então, cumprir o ID do Senhor.